Amém? Bom, vamos lá, eu quero compartilhar com você sobre a segurança dos filhos, estágio de crescimento espiritual. Eu programei, na minha cabeça durante essa semana para falar sobre um tema de estágio de crescimento espiritual e tratar de 3 tópicos. Só que, irmãos, acredite em mim, eu tentei. Eu parei no primeiro, pastor, e eu fiquei no primeiro, que Deus foi falando. Então eu vou pedir a instância superior para ver se a gente consegue ministrar na próxima semana também o restante. Então hoje eu vou ficar só no primeiro tópico com você, porque eu acredito que é de suma, mas de suma importância. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, como a Claudete falou no começo do culto, os nossos pastores estão enfermos lá no Rio Grande do Sul, Eu estive conversando com eles hoje à tarde, fiz uma chamada de vídeo com o pastor Antônio. Ele está fraco, debilitado de fato, porque não sei se você já pegou dengue, mas eu nunca peguei, graças a Deus. Mas dizem que a pessoa fica bem abatida, bem debilitada, bem fraca. Então ele foi na segunda, segunda-feira, desde terça-feira até hoje. Imagina só, a gente conhece o pastor Antônio, ele não para. Então está desde terça-feira até hoje, ele está devagarzinho, está deitado, não consegue se movimentar. Foi planejando algumas coisas, ele não conseguiu resolver o que precisava de resolver, não conseguiu fazer aquilo que ele precisava de fazer. Contrapartida, o pastor Joeber também teve sintomas de dengue, só que ele, graças a Deus, já conseguiu se recuperar melhor, mas o processo é um pouco mais devagar com o pastor Antônio, é um pouco mais gradativo, Aí eu falei para ele assim: nossa, pai, você tá ruim, Eu falei: filho, eu tô fraco, toda batida. Eu falei: nossa, se você tá assim, imagina um mosquito que picou você, como é que ele deve estar? O bicho sumiu, o bicho só evaporou com unção. Aleluia, glória a Deus. Bom, vamos lá, mas o pastor está bem. Nós contamos com a oração dos irmãos. Se você puder mandar uma mensagem, mandar um áudio de oração, vai ser muito edificante para a vida dele, que ele precisa bastante, ok? 1 João capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 14. 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Próximo. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Glória a Deus. Pai, essa é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa e ela é transformadora. Abra os nossos olhos para enxergarmos as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Remove, ó Deus, todo o cansaço, toda a fadiga, tudo aquilo, ó Deus, que vem para atrapalhar a nossa compreensão da tua palavra. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, se existe algo que é fundamental na vida de cada pessoa nesse mundo, é o fator crescimento. Todos nós temos essa tendência, todos nós que nascemos, todos os seres vivos passam por esse processo de crescimento, nascimento e desenvolvimento. Por exemplo, se você planta uma semente de uma planta, seja ela frutífera ou não, numa terra, qual que é a sua perspectiva? Qual que é o seu desejo? É que essa planta ela possa morrer, essa semente ela possa morrer, ela possa germinar, ela possa crescer e ela possa posteriormente dar frutos, porque esse é o processo natural da vida. Sabe, a minha filha vai nascer daqui uns tempos,
daqui a alguns dias, eu espero. E daqui a uns dias, né? Não que seja agora, mas daqui a alguns dias. E é interessante porque toda criança, quando nasce, a perspectiva também é que ela passa por isso. Ela nasça, ela se desenvolva e ela cresça. Isso é natural. É fora do normal, é fora do padrão que você vá visitar uma criança recém-nascida depois de 2 anos e ela ainda permaneça daquela forma. Nossa, ela ainda está desse jeito, recém-nascida parece, mas faz 2 anos. Porque alguma coisa aconteceu, algo no meio do caminho surgiu para que esse desenvolvimento fosse prejudicado. Quando esse desenvolvimento ele é prejudicado, muitos prejuízos podem acarretar na vida dos seres humanos, das pessoas. E pensando assim, irmãos, essa realidade de nascimento e crescimento espiritual, ela não se restringe apenas ao mundo natural. Ela também é aplicada diretamente ao mundo espiritual. Porque quando eu e você nascemos de novo e desenvolvemos esse processo de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, nós conseguimos viver a plenitude daquilo que Deus reservou para mim e Deus reservou para você. O apóstolo Paulo ele escreve isso dizendo: olha, se o herdeiro da casa ele for menor de idade, em nada vai diferenciar ele dos outros servos, porque ele não tem maturidade ainda para desfrutar de tudo aquilo que é dele por direito e herança, porque ele ainda é uma criança. O que precisa? Ele precisa crescer e ele precisa amadurecer. Então, para eu e você desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para nós, existe o que é um processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele sejam a glória para sempre, amém. Então grava isso: cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Cresçam na graça, ponham em prática a salvação. E para a gente fechar, 1 João capítulo 2, versículo 6, a Bíblia fala o seguinte: aquele que afirma que permanece nele em Cristo, deve fazer o que, irmãos? Andar como ele andou. Então, vamos lá. Primeiro, cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Segundo, ponham em prática a salvação. Terceiro, ande conforme ele andou. O que é isso? Eu e você precisamos entender que esse crescimento que nós estamos abordando aqui, o crescimento e desenvolvimento espiritual, ele não vai acontecer de maneira assim, com palavras mágicas. Ele não vai simplesmente, puxa, agora sou maduro, agora sou um crente maduro na fé. Não. Você vai perceber, debaixo desses textos aqui, existe uma ação cooperativa entre nós e o Senhor. Você perceber que esses verbos de ação, eles estimulam que eu e você não fiquemos parados, passivos à ação do Espírito Santo na nossa vida. Antes, eu e você precisamos ser ativos, cooperadores, colaboradores da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Ele fala: cresçam, ponham em prática, pratiquem, ande. O que é isso? É um convite para você pegar aquilo que você está recebendo do Senhor e aplicar na sua vida. Quando você pega aquilo que você está recebendo e põe em prática, aplica a palavra do domingo, aplica a mensagem da célula no seu dia a dia, o que vai acontecer com você? Crescimento, amadurecimento espiritual. Sabe, o meu e o seu desenvolvimento espiritual depende sim da manifestação e da ação miraculosa, da graça, do poder de Deus. Só que em contrapartida, o outro lado da moeda, se a gente pode colocar assim, eu e você precisamos cooperar. Deus está movendo a sua vida e você está lá, não está fazendo absolutamente nada.
Sabe, quando Jesus ia curar as pessoas, ele falava assim: o que você quer que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia a necessidade? Ele olha para um cego e fala assim: o que você quer que eu faça? Alô, você não está vendo aqui, ó, eu não enxergo, você pode me curar. A questão é, você precisa me falar o que eu quero, o que você quer receber. Você precisa verbalizar qual que é o desejo do seu coração. Você precisa cooperar com a ação do sobrenatural, para que haja crescimento. Está entendendo? Amém? Sabe, o texto que a gente leu lá de 1 João capítulo 2, do 12 ao 14, a gente vai perceber que o apóstolo João, ele direciona a sua mensagem a 3 grupos específicos. Ele fala para crianças, ele fala para jovens e ele fala para os pais. Só que você vai perceber, né, pelo menos a primeira percepção que eu tive, ou até que eu tinha essa semana, é que essa divisão, aparentemente, ela é feita de maneira de idade. Então, crianças, está falando para a galera do Kids. Jovens, está falando para a galera do Famintos. Pais, está falando para os adultos. Então, a mensagem de João, aparentemente, está classificando dessa forma. Ó, essa mensagem é para as crianças. Essa mensagem aqui é para os jovens. Essa mensagem aqui são para os pais, são para os adultos. Só que o problema que nós temos de analisar a mensagem de João e classificar ela dessa maneira, dividida nesses 3 grupos, é qual? É que a gente restringe as bênçãos para os grupos específicos. Como assim, pastor? Vamos lá. Qual que é a bênção que João está falando para os filhos, para as crianças? Está falando: filhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Então a bênção do perdão dos pecados parece que está restringida só aos filhos. A bênção para os jovens é o quê? Eu vos escrevo porque vocês são jovens e a palavra permanece em você. Então, se você analisa simplesmente de maneira de idade, você vai pensar: puxa vida, então a bênção da juventude é ser forte e ter a autoridade da palavra. Então isso aqui não é para mim, eu já não sou mais jovem. Só que a bênção para os pais é o quê? É a intimidade com Deus. Vocês conhecem o Pai desde o princípio. Então peraí, então a intimidade é só para os adultos. Você percebe como nós restringimos, se nós analisarmos dessa forma, separarmos os grupos dessa forma de maneira de faixa etária, nós restringimos a bênção? Por quê? Porque se você olhar, o perdão dos pecados não é só para as crianças, é para mim que sou jovem, para você que é adulto. A força e o vigor não se restringe apenas aos jovens, é para você também. E a intimidade com Deus também não é restrita a um grupo específico de pessoas, ela está disponível para todos os cristãos. Então, você percebe que essas qualificações não são exclusivas dos grupos específicos. Então, pastor, qual que é a melhor maneira de analisar esse texto? A melhor maneira é que João está se referindo a geral, a todos os crentes. Ele está falando para todo mundo. Então ele começa falando filhinhos, e depois ele classifica entre jovens e adultos, entre jovens e os pais. Por quê? Nós precisamos lembrar que o apóstolo João, que escreveu essa carta, já não é mais o discípulo que corria com Jesus, ok? Já não é mais o discípulo que andava para lá e para cá com Jesus. Não, agora ele já está com 80, 90 anos. Então já é um senhor de idade, já é um vagnão da vida. E como um bom senhor de idade, qual que é a referência e a forma que ele tem para falar com os mais novos? Filhinho. Você já foi na casa da avó? É sempre assim, né? Ô, meu netinho. Ô, um homem barbado desse aqui. Esse aqui é o meu bebê. Senta aqui no colo. Entendeu? É a forma delicada de João se expressar. Quer ver? 1 João capítulo 2, versículo 1. Olha só como ele começa o capítulo. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,18, o apóstolo vai falar de novo. Filhinhos, esta é a última hora. Como vocês ouviram, o anticristo vem. Irmãos, vamos lá. Você acha que alguma criança está ligando para o anticristo? Não. Meu Deus do céu. Sabe nem quem é o anticristo. Então a mensagem não é específica para o grupo de crianças. Lá em 1 João capítulo 2, versículo 28, para encerrar o capítulo,
ele fala o seguinte: filhinhos, mais uma vez ele repete, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, sendo assim, a gente chega a uma conclusão, para a gente entrar na mensagem, só estou dando um exemplo para vocês aqui. A gente chega nesse ponto de partida de que João não está direcionando a sua mensagem a grupos de idades diferentes na igreja. Ele está falando para todo mundo. A mensagem que João está transmitindo para mim e para você é essa. E aí, para os filhos, e aí ele classifica, como eu já disse para você, os filhos podem ser classificados nessas duas coisas: os jovens e os pais, os mais novos na fé e os mais antigos na fé, os recém-chegados à família de Deus e aqueles que já estão numa caminhada, numa maturidade espiritual. Todos somos filhos, todos recebemos a mensagem. O que diferencia um grupo do outro é maturidade. Uma pessoa é mais madura, outra é mais nova na fé. Não significa que essa pessoa é mais amada por Deus do que a outra. Não significa que essa aqui tem mais favor do que a outra. Não, todos são filhos, todos têm acesso à presença de Deus, todos têm acesso ao Pai. A bênção de Deus está disponível para todos. A questão é maturidade. Mostrar para mim e para você que existem sim um processo de crescimento espiritual. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês desse processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Como é que ele funciona? Os grupos que João define aqui, e você vai perceber também, nós vamos perceber as características de cada grupo. Mas hoje nós vamos falar só sobre um. E o primeiro estágio é esse: os filhinhos. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus. Você sabe, isso é tão importante, irmãos. Isso é tão importante que até o Tito sabe falar isso. Você acredita? Esses dias eu contei para os irmãos aqui no curso de maturidade. Eu estava em casa trabalhando, na mesa da cozinha. Ele foi tomar banho, que agora ele toma banho sozinho, né? Tem um adolescente em casa, toma banho sozinho. Aí a Bianca estava na cozinha, daqui a pouco eu só ouço ele orando: Papai do céu, do jeito dele, né? Mas a gente traduz: abençoa o papai, a mamãe, a Maia e o Tito. Aí daqui a pouco eu só escuto ele: eu sou filho amado de Deus. Essa é uma verdade, irmãos, que você e eu precisamos ter impresso no nosso coração, porque isso é o que nos sustenta no dia mau. Saber que você é filho de Deus. Sabe, irmãos, no mundo espiritual só existem duas famílias: a família de Deus e a família do diabo. Não existe neutralidade. Não, pastor, sabe como que é, né? Eu jogo nos dois times, aquele que me agradar mais, eu dou. Não existe neutralidade. Ou você é do reino de Deus, ou você pertence ao império das trevas. Não tem meio termo. Pasme, acredite em mim. É por isso que o pastor Antônio sempre está enfatizando a necessidade de nós ministrarmos, de nós evangelizarmos, de nós falarmos para as outras pessoas acerca de Cristo. Por quê? Porque eles estão pertencendo a outro reino, a outro império. O destino deles é diferente do nosso. No reino de Deus, irmãos, não tem essa questão de neutralidade, não. Ou você pertence ao reino de Deus, ou não. Quando eu e você reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz, reconhecemos que nós, sou falho, sou pecador, de fato eu vou para o inferno, eu preciso de um Salvador. Quando eu e você reconhecemos a nossa necessidade de um Salvador, levantamos a nossa mão, nosso coração, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de mim e dentro de você. E aí o que acontece? A obra regeneradora do Espírito Santo começa a acontecer dentro do seu coração de maneira instantânea e imediata. Você faz o que acontece com você? Você nasce de novo. O Espírito Santo dentro de você, em primeira instância, a primeira obra que ele faz é produzir um novo homem, uma nova mulher. Você nasce de novo.
E agora, esse fato de você nascer de novo, diz respeito que você agora é filho de Deus. Então a mensagem que eu estou trazendo para você aqui é para os filhos de Deus, ok? É para os filhos. Se você ainda não nasceu de novo, não teve a experiência, não aceitou a Jesus, eu vou te dar essa oportunidade no fim da mensagem. Mas entenda a necessidade do novo nascimento. E aí a Bíblia fala que a característica, né, João escreve que a característica desses filhos é que eles foram os filhos foram perdoados. Bata assim no peito e diga assim: eu sou perdoado. Mais uma vez, diga: eu sou perdoado. Aleluia. A ênfase que João dá para mim e para você é o seguinte: filhinhos, eu estou escrevendo para você porque os seus pecados foram perdoados. Você precisa se lembrar que essa é a sua identidade agora. Você é perdoado. Não existe mais condenação, não existe mais culpa, não existe mais acusação sobre a sua vida. Você é um filho, e um filho perdoado. Perdão está disponível para você. Sabe, irmãos, a base principal para o crescimento e amadurecimento cristão meu e seu é nós entendermos: eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Não é questão simplesmente de eu fui, não, é que eu sou. É um ato constante de ser. Eu ainda sou, continuo sendo perdoado. Lucas 1, capítulos 76 e 77, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. A Bíblia fala o seguinte, Lucas 1, 76 e 77 diz o seguinte: e você, menino, falando para João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o que, irmãos? O conhecimento da salvação mediante o perdão dos... Como é que vem o conhecimento da salvação? Mediante... Como é que alguém é salvo quando ela sabe que ela foi perdoada? A salvação entra no meu e seu coração quando a gente entende: rapaz, eu fui perdoado. Mas o que você fez? Nada. Ele me perdoou. Mas o que você fez para merecer? Nada. Ele simplesmente me perdoou. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha só o que a Bíblia fala. Ele nos resgatou. Olha só, Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, a saber, o perdão dos... Vamos lá, irmãos, o perdão dos... O que é redenção? É o resgate. Antes você estava abraçado com o capeta. Aí, sabe o que Cristo fez? Foi lá e falou assim: sai dele, Satanás, e agora ele é meu. Mas ele tem pecado? Não tem, não, eu já perdoei. A salvação vem, a redenção vem mediante o conhecimento. Fui perdoado, os meus pecados foram perdoados. Efésios 1, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões ou dos pecados, de acordo com o que, irmãos? Com as riquezas do que? Da sua... Como é que se recebe perdão? Pagando penitência? Você recebe perdão indo, com todo respeito, indo de joelho para a Aparecida? Você recebe perdão matando galinha na esquina? Tomando champanhe? Como é que você recebe perdão? Pela graça. Não há nada que você possa fazer para merecer o perdão. É disponível para mim e para você, porque nós somos filhos. A mensagem é para você, é para mim. Nós somos filhos de Deus. Sabe, irmãos, todos esses textos nos mostram que para mim e para você, que somos filhos de Deus, não importa o estágio, se você é novo na fé, se você é mais maduro,
se você é um jovem espiritual, ou se você já é um pai espiritual, já cresceu, avançou no caminho do Senhor, não importa o estágio, você recebeu perdão pelos seus pecados. Você recebeu perdão, você é perdoado. Agora, pastor, o que é ser perdoado? Ser perdoado é estar em paz com, diga assim comigo, ser perdoado é estar em paz com Deus. Vou contar uma história para acordar você. Isso é um fato verídico, eu vivenciei. Já contei no curso de maturidade, já contei na célula, vou contar aqui. Nós morávamos em São Bernardo, eu era adolescente, e o meu pai, na casa que nós temos lá, na garagem, ele fez uma loja para minha mãe, na época, loja de utilidades domésticas, depois ele foi aperfeiçoando. E eu comecei a trabalhar com a minha mãe lá, ajudá-la, né, auxiliá-la, depois que eu saía da escola, eu ajudava ela no trabalho lá. E ela me pagava uma quantia grandiosa de R$25 por semana, né? Fica aqui registrado. Mas me forjou bastante, eu agradeço a Deus por isso. Mas sabe o que era engraçado? Porque a minha mãe, vocês conhecem, a minha mãe é um pouco mais rígida em alguns aspectos, né? E o meu pai já é um coração de pastor, né? Então, às vezes entrava uma pessoa lá e ia comprar 1 litro de cândida, 2 litros de amaciante, e aí não tinha dinheiro para comprar um outro pedaço de detergente, alguma coisa assim, um sabão, enfim. Aí a ideia é assim, nossa, eu queria tanto, a pessoa jogava um verde para ver se escolhia alguma coisa. Chegava na minha mãe, não, queria tanto pegar um sabão, mas um dinheiro não vai dar, né? Semana que vem eu pego. A minha mãe, não, tá bom, semana que vem você pega, vai ter aqui, então não tem problema. Só que o negócio era diferente quando meu pai aparecia. Não, é que eu queria pegar um sabão, mas eu tô sem dinheiro. Mas você está sem dinheiro? Não, pega, depois você paga. Quer levar um Bombril, quer levar... E aí a pessoa fazia a compra do mês lá. E aí o que acontecia? Tinha um caderninho de anotações, caderninho de dívida. Oh, Deus. Você está se identificando, né, irmão? Oh, Deus. Seus irmãos, olha só, o pastor está falando minha história. O que acontecia, irmãos? Tinha algumas pessoas que eram fiéis, elas pagavam. Não, dia 5 eu pago. Dia 3 a pessoa estava lá e pagava. Não tinha problema nenhum, não tinha dor de cabeça. Tinha algumas pessoas que você tinha que dar uma lutinha para pagar, mas pagava, parcelava em 2, 3 vezes, a pessoa pagava. Só que tinha umas irmãs, uns irmãos lá, que infelizmente dava dor de cabeça. Aí era 3 folhas de dívida. Era um negócio assim, incrível, incrível. E aí, você só via quando o pastor estava revoltado, ele só via ele com o caderninho debaixo do braço, indo atrás do povo lá, batendo na porta do pessoal, o credor batendo lá. Sabe o que muitas vezes acontecia? As pessoas que estavam em dívida, elas não passavam na frente da nossa loja. Como a casa fica na avenida principal, na rua principal lá em São Bernardo, né? Ficava do lado direito a loja na calçada, e tinha uma rua e tinha a calçada do lado esquerdo. Então a pessoa ela ia descendo do lado direito. Na hora que ela me via, ouvia minha mãe, ouvia meu pai, ouvia que a loja estava aberta, o que ela fazia? Atravessava a rua, abaixava a cabeça e acelerava o passo. Acelerava o passo. E a gente só dentro da loja só ficava assim, lá. Só mirando. Para não contar as outras coisas, os comentários que surgiam assim, né? Mas o que acontece? A vergonha impedia que a pessoa entrasse na loja. Ela não tinha assim possibilidade, porque ela estava devendo. O nomezinho dela estava no vermelho da pastora. Estava um negócio assim absurdo. E ela não tinha coragem, ela comprava no vizinho, mas não ia comprar lá. Agora imagina só, se você está nessa situação lá, você está devendo para o pastor. Aí, misericórdia, né? Dever para o pastor deve ser. Imagina só, o Vinícius está devendo para o pastor. O Vinícius tem vergonha de passar na loja do pastor. O pastor já cobrou, já chamou a atenção, já chamou os vizinhos, já falou com os parentes, está todo mundo sabendo que ele está devendo. É uma palavra de conhecimento que eu estou tendo aqui.
Aí o que acontece? O Vagnão, que é um homem rico, mais errado. O Vagnão, que é um homem rico, o Vagnão descobre que o Vinícius tem uma dívida com o pastor. Ele descobre. Ele fala assim: como assim? Você é meu amigo, você está em dívida, você não consegue andar na calçada, porque toda vez que você atravessa. Aí o Vinícius fala: estou devendo e tal, tal. Quanto que é? Ah, é X, mas sabe como que é? Deve estar correndo juros lá. Então, eu não sei quanto que está. Vagnão, como um bom homem rico, bondoso, cheio de amor, chega lá na loja do pastor e fala assim: pastor, eu vim saber quanto que está a dívida do Vinícius. Aí o pastor fala: olha, o último cálculo que eu fiz estava R$250. Ah, é? Só isso? O Vagnão fala, né? Aí o pastor fala assim: não, é só porque você é rico. O menino, coitado, não consegue nada, não adianta. Ah, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos pagar a dívida dele, deixa eu pagar. Aí o Vagnão vai lá e paga R$250 de dívida. Só que insatisfeito em não somente pagar a dívida, o que o Vagnão fala: pastor, faz o seguinte, deixa um crédito para ele aqui de R$2.000. Todas as vezes que o Vinícius vier aqui, deixa para ele de crédito. Fala que ele não precisa pagar. Fala que eu já paguei a conta por ele. Vou te fazer uma pergunta. Na hora que o Vinícius descobre que a dívida dele na loja do pastor foi paga, tem motivo dele atravessar a rua? Sim ou não? Tem motivo dele andar rápido na frente da calçada? Tem motivo dele evitar de entrar na loja do pastor e comprar as coisas? Por quê, irmãos? Porque a dívida foi? Por que você está se escondendo de Deus? A dívida foi paga. Por que você foge de vir na igreja? Por que você foge de frequentar a célula? Por que você foge de ler a Bíblia? Por que você foge de orar? Por conta de você pensar: puxa, eu estou devendo para Deus. Não, a dívida foi paga. Aleluia. Irmãos, nós somos filhos. Filho tem acesso. Sabe, o pastor está em viagem e ele me deu uma dura responsabilidade: vai lá cuidar do meu papagaio. Ele falou para mim: você tem que ir lá 2 vezes por dia. A minha mãe falou: não, vai uma vez só, não tem problema não. Eu falei: em quem eu vou ouvir? Se eu vou 2, se eu vou 1, o Mauro também vai. Acho que são 5 pessoas para cuidar de um papagaio. Por que eu consigo entrar na casa do meu pai sem ele estar lá? Porque eu sou filho, eu tenho acesso. Eu entro no quarto dele, eu posso pegar as roupas dele, eu cuido dos bichos dele, eu posso abrir a geladeira. Quando você entende que você é filho, você não fica restringindo, impedir bênção para Deus. Não, Deus, eu só quero o suficiente para pagar as contas. Que isso, rapaz? Deus é rico, as ruas do céu são de ouro, pede mais. Ai, pastor, é verdade, irmãos. Deus é rico, Ele tem para dar. A questão é: pede. Você foi perdoado, você é filho, você é filha, você tem livre acesso à casa de Deus. Diga amém. Amém. Agora, a Bíblia continua dizendo, irmãos, que nós não somos apenas filhos perdoados, mas que esse perdão que nós recebemos tem um motivo. Você e eu, nós fomos perdoados graças ao nome de... Põe lá, Tabata, por favor, 1 João 2,12. Eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. O perdão completo dos nossos pecados, querido, desculpa, mas ele vai contra todo o raciocínio que nós temos, contra toda a lógica que nós temos, contra todo o pensamento que nós temos, que assim, como assim? Eu já fui perdoado, mas espera aí, eu não preciso fazer nada, espera aí, como assim? Não, alguma coisa eu preciso fazer, é só falar que eu sou perdoado, é só confessar que eu sou perdoado. Isso daqui vai contra a nossa racionalidade natural. Por quê? Porque ele não é concedido, o perdão não é concedido por conta da nossa capacidade.
O perdão não é algo que você faz de maneira mística, ou você faz um ritual religioso simplesmente para receber o perdão de Deus. Deus, ele é muito rico para você comprar, e você é muito pobre para comprar. Sabe o que ele faz? Ele te dá de maneira graciosa. Não tente comprar perdão de Deus, você já recebeu, já foi comprado. Cristo na cruz já recebeu o perdão, já pagou o preço, você é perdoado. E a Bíblia fala que esse perdão é concedido por causa do nome de Cristo. Diga assim comigo: eu sou perdoado por causa do nome de Cristo. Sabe, quando nós nos referimos a esse termo por causa do nome, a gente não pode se restringir simplesmente ao nome que está no nosso RG, que está no nosso CPF, ou que está na bio do seu Instagram, do seu Facebook. Não. Quando João usa a expressão o nome, ele traz consigo toda a representatividade que o nome carrega. Ele fala acerca do caráter, ele fala acerca da natureza, ele fala acerca da obra que esse nome carrega. Vou te dar 2 exemplos aqui. Salmos capítulo 20, versículo 7. Nós lemos isso na semana passada. Olha só o que a Bíblia fala: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, confiamos no que, irmãos? Nós confiamos no nome do nosso Senhor. Nós confiamos no nome. O que é então que o salmista está dizendo aqui? Ele pode declarar que ele deposita a confiança dele, a fé dele está depositada em Deus, não porque ele conhece o nome de Deus, que é Yahvé, Jeová Rafá, Sequenu, não. É porque ele conhece o caráter de Deus, é porque ele conhece o coração de Deus. Ele sabe que Deus é quem sustenta ele no meio da guerra, ele sabe que Deus é quem se levanta para proteger ele no meio da adversidade. É por isso que ele fala: eu confio em Deus, eu confio no nome do meu Deus. Outro salmo, Salmo 25, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Por que o salmista, irmãos, pode orar dessa forma? Por que ele pode orar: Senhor, perdoa o meu pecado, que é grande? Não é assim, minúsculo, não, é grande, Deus. É tão grande. Por que ele pode orar assim? Porque ele conhece o nome, ele conhece o caráter, ele conhece o coração, ele sabe da natureza do seu Deus, que ele é compassivo, ele é galardoador, ele é bondoso, ele é Deus, ele conhece o coração de Deus. Por isso que ele fala: Deus, perdoa os meus pecados. Sabe, irmãos, dessa mesma maneira, eu e você podemos declarar que nós somos perdoados dos nossos pecados por causa do nome, por causa do caráter, por causa da natureza e por causa da obra, daquilo que Cristo fez na cruz. A nossa confiança de perdão de pecados está no nome de Jesus, por causa dele. Não é por causa de você, não é por causa da sua capacidade. Eu sou perdoado dos meus pecados por conta de Cristo. Diga amém. Os irmãos estão entendendo? Na antiga aliança, queridos, como é que era essa situação de perdão de pecados? Eu já citei essa história aqui para vocês, mas vou citá-la novamente. Quando uma pessoa precisava pedir perdão por seus pecados, o que acontecia? Vini, vem cá, por favor. Vem com a Bíblia mesmo. O Vini é o pecador. Fica daquele lado lá. O Vini é o pecador. E ele vem ao sacerdote, que sou eu, pedir perdão pelos pecados. Então o que ele tinha que trazer? Ele tinha que trazer uma oferta de expiação. Uma oferta que representava ele diante de Deus. Essa oferta era uma representação do Vinícius para Deus. Muitas vezes podia ser uma ovelha.
Só que qual que era a questão? Quando o Vinícius vinha com a ovelha nas mãos, vem cá, Vini, pedir perdão pelos seus pecados, eu, como sacerdote, o que eu analisava? Aquilo que era colocado diante do altar. Quem era colocado diante do altar? O ofertante ou a oferta, irmãos? A oferta. Então eu, como sumo sacerdote, o que eu iria analisar? O ofertante ou a oferta? A oferta. Então ele me entregava a oferta, eu analisava. Se a oferta não tivesse nenhum defeito, fosse perfeita, não tivesse nenhuma mancha, não tivesse nenhum machucado, não tivesse absolutamente nada, que eu analisasse e falasse assim, isso aqui é bom, é perfeito. O que acontecia? Eu, como sumo sacerdote, pegava essa oferta, ia para o santuário, apresentava diante de Deus como oferta perfeita, e os pecados dele eram o que, irmãos? Agora ele podia ir embora com a consciência tranquila de que os pecados deles foram perdoados. Ele podia ir embora em paz. Esse era o sistema da antiga aliança. Obrigado, Vinícius. Uma salva de palmas para o meu autor aqui. Por que ele podia ir embora em paz? Porque ele tinha consciência, a oferta que eu entreguei nas mãos do sacerdote e foi depositada no altar, era perfeita. Isso daí ele podia ir embora. Só que qual que era o problema desse sistema? É que tinha data de validade. Tinha prazo. Entendeu? Ele tinha que participar disso constantemente. Ele tinha que trazer novamente a oferta constantemente. Os pecados eram expiados de maneira limitada. Ele podia ir embora para casa, tranquilo, só que daqui a um tempo, a culpa ia bater de novo. Ele fala, vixe, preciso pagar a penitência lá de novo, porque, meu Deus, passou um ano, pastor, tem pecado acumulado. Gente, até no bolso está pecando. Vamos lá, apresentar minha oferta diante de Deus. A questão é, nesse ritual aqui, irmãos, o que era aceitável? O ofertante ou a oferta? Irmãos, se na antiga aliança, o sangue de animais, de bodes, tinha a capacidade de remover, mesmo que de maneira momentânea, a culpa do coração do Vinícius, o que será que acontece quando eu e você entregamos a oferta perfeita e entramos com o sangue do Filho de Deus? O que será que acontece no nosso coração quando a gente apresenta Cristo? Hebreus capítulo 9, olha só o que ele vai falar para nós. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 14 ao 14 diz o seguinte: contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou ao maior e mais perfeito tabernáculo. Lembra? O sacerdote pegava a oferta, entrava no tabernáculo diante do altar de Deus e apresentava. A Bíblia está falando que Cristo fez a mesma coisa. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Ou seja, não era coisa natural, era no sentido espiritual. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas o que? Pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas, obteve eterna redenção. De uma vez por todas. Ou seja, Cristo não está entrando direto apresentando o sangue. Cristo não está lá no céu, estou aqui de novo, hoje é segunda, estou batendo ponto, olha aqui meu sangue, está perdoado, olha lá, terça-feira, estou aqui de novo, 8 horas da manhã, batendo sangue, Deus, está perdoado. Não, de uma vez por todas, uma única vez, ele se apresentou diante de Deus como oferta, como sacrifício, apresentando as marcas do sacrifício, mostrando o sangue. Sabe o que aconteceu? Eterna redenção, eternamente perdoados. Aleluia. Sei você, mas eu fico aleluiado com esse negócio aqui, fica meu coração. Olha só o que continua dizendo: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros produziam santificação no povo, de forma que se tornavam exteriormente puros,
quanto mais, diga assim comigo, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Irmãos, o sangue de Cristo não simplesmente perdoa os seus pecados, mas ele purifica a sua má consciência, ou seja, ele tem a capacidade de remover a culpa, de remover a condenação, e agora você pode servir a Deus livremente, pode servir a Deus de coração aberto. Aleluia! Sabe, irmãos, o perdão não diz respeito ao meu valor como ofertante, o perdão diz respeito à oferta que é entregue. E quem foi entregue como oferta diante do altar de Deus? Cristo. O perdão não diz respeito a você, mas diz respeito à qualidade de Cristo, aquilo que Cristo fez. Eu quero dizer para você, aquilo que Cristo fez é eterno, é poderoso e é eficaz. Quando eu e você recebemos o perdão completo, aceitamos esse perdão completo por meio do nome de Cristo Jesus, nós glorificamos e exaltamos a obra do Calvário. Nós estamos dizendo, Deus, como nós cantamos, o Senhor é digno de tudo, o Senhor merece todo louvor, o Senhor merece toda honra, o Senhor merece toda glória, não a nós, mas ao Cordeiro que foi morto, ao Cordeiro que foi entregue como sacrifício vivo e pleno diante de Deus. A Ele seja glória, seja honra para todos sempre, amém? Você é perdoado por causa do nome. Todos os dias, irmão, você precisa se lembrar, você é um filho perdoado. Há perdão para você, há perdão liberado para mim, há perdão liberado para nós. Por que eu falo isso? Porque o perdão é a segurança que eu e você temos. O perdão é a segurança dos filhos. Ter a consciência, a revelação de que os nossos pecados foram perdoados, irmãos, nos dá uma condição de vivermos uma vida cristã segura. Nos dá uma condição de viver uma vida cristã, aquilo que Cristo prometeu, abundante. Muitas vezes, e aí eu me incluo nisso, a gente não consegue desfrutar de paz no nosso coração, a gente não consegue desfrutar de descanso na nossa alma. Por quê? Porque nós carregamos na nossa mente acusações, condenações, insatisfações. Nós carregamos dentro do nosso coração essas coisas que, infelizmente, são como um bloqueio, são como um véu, que nos impedem de servir a Deus de maneira sincera. Sabe, o resultado de quem vive uma vida cristã insegura, sem revelação de que foi perdoado, é que ele vai ter a mesma postura que Adão e Eva tiveram quando pecaram. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Quando Deus apareceu no jardim, e quando Deus falou assim, o que vocês estão fazendo aí? Adão fala, ouvimos a tua voz, vimos que estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. Quando você vive uma vida cristã, debaixo do pecado, sem a consciência de que você é totalmente perdoado por meio de Cristo, você se esconde, você fica com medo, você tem inseguranças, você não consegue de fato viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, hoje eu estava estudando essa palavra e veio algo no meu coração acerca da história do filho pródigo. Todos conhecem a história do filho pródigo? Amém? A Bíblia fala que quando o filho pródigo estava lá desejando comer comida de porco, a Bíblia diz que ele caiu em si. E aí ele falou, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele caiu em si. Veio luz no coração dele, na mente dele. Ele falou, meu Deus do céu, eu estou aqui desejando comer comida de porco, e lá na casa do meu pai tem fartura. E aí o versículo 18 diz o seguinte, vou me levantar, vou voltar para o meu pai e dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti,
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. 20, por favor, tá isso. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou e fortemente e ternamente o beijou. Sabe o que Deus falou comigo? Que mesmo de longe, mesmo comendo comida do porco, o filho tinha consciência de que se ele voltasse para a casa do pai, ele iria encontrar perdão. Mesmo que o pai, na cabeça dele, o colocasse como um servo, o colocasse como um escravo, ele sabia, meu pai não vai fechar as portas para mim, ele vai me receber. Meu pai não vai me deixar morando aqui, meu pai não vai me deixar comendo a comida dos porcos, não. Nem que eu seja um empregado, eu vou estar lá. Na cabeça do filho pródigo já tinha uma coisa muito clara: tem perdão disponível na casa do meu pai. Sabe o que é poderoso nisso tudo, irmãos? Que ele indo nessa perspectiva, voltando para a casa do pai, eu vou ser um empregado. Tudo bem, já estou comendo comida de porco, vou para a casa do meu pai, vou ser empregado. Já gastei tudo que eu tinha mesmo de direito, vou virar um empregado. A Bíblia fala que o pai, de longe, viu o filho pródigo. E ele fez algo que não pode acontecer na lei. Ele foi ao encontro, ele correu. Ele correu ao encontro do filho, o abraçou, o ternamente, o beijou, o trouxe de volta ao seio da família, ao seio do lar. E aí a Bíblia fala, né, que na conversa o filho fala assim: pai, pequei contra o céu, contra a terra, não sou digno de estar aqui com o Senhor como filho. Me trata como um dos empregados, dá um puxadinho, eu moro no celeiro, como com a galera aqui, não tem problema. Sabe o que o pai fez? Ignorou as desculpas. Ele não estava nem aí para aquilo que o filho estava falando. Ele falou assim, falou para os empregados, seguinte, prepara a carne, liga a churrasqueira, que hoje vai ter churras. O filho voltou para casa, é tempo de festa. Traz a roupa para o menino, traz um anel para ele, traz a sandália no pé dele. Esse é o meu filho, estava morto, mas voltou à vida. Sabe, irmãos, o pai surpreendeu o filho. O pai surpreendeu o filho fazendo além daquilo que ele planejava. Porque ele não recebe mais como um servo, mas ele recebe o filho na posição que ele tem. O recebe como filho. Por que ele faz isso? Porque tem perdão disponível na casa do pai. Sabe, às vezes você está me ouvindo aqui, você veio aqui, você está falando, pastor, conheço tudo que você está falando, mas a sua vida é uma vida debaixo de jugo, de condenação. Você não consegue andar em vitória, você não consegue viver a vida da igreja, você não consegue orar, você não consegue ler a palavra, você não consegue fazer absolutamente nada daquilo que Deus prometeu para você. Você olha a vida dos outros e fala assim, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria ser constante, mas eu tenho um pecado de estimação aqui que me prende, pastor. Você precisa entender de uma vez por todas, você é filho, para de comer comida de porco, vem para a casa do pai, senta na mesa, tem um banquete te esperando. Há perdão disponível para você. João capítulo 8, versículo 35 ao 36. Rapaz, vai dar 1 hora que eu estou falando. Misericórdia. João 8, 35 ao 36, a Bíblia diz o seguinte: o escravo não tem lugar permanente na família. O escravo vive uma vida insegura. O escravo vive uma vida de incertezas. Mas o filho pertence a ela para sempre. Você é escravo ou você é filho? Você é filho. Se você é filho, você pertence à família de Deus para sempre, porque você foi perdoado. A segurança dos filhos está naquilo que eles são, perdoados. A sua segurança está na base de que você foi perdoada. Tenha essa convicção no seu coração, você foi perdoado. Não fuja de Deus, corra para Deus. Não se esconda de Deus, vá em direção a Ele. Sabe, se hoje, Deus me livre, aparece um nódulo em você, você recebe uma coisa diferente no seu corpo, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa esperando para ver o que acontece, ou você vai correr para o médico? Você vai para o médico, não é verdade? O pecado é a mesma coisa. Não se esconda de Deus,
corra para Ele, sabendo que tem disponibilidade de perdão para você. Há perdão disponível para nós. A Bíblia diz o seguinte, em Hebreus capítulo 4, versículo 16: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é o momento da necessidade? Qual é o dia da necessidade? É o dia mau. É o dia que você se sente condenado, é o dia que você se sente menos capaz, é o dia que você não se sente merecedor, é o dia que você se sente distante, é o dia que você pega e fala assim: meu Deus, miserável homem que sou, a ira de Deus está apontada sobre mim. Esse é o dia da necessidade, e a Bíblia está falando: no dia da necessidade, entra com confiança ao trono da graça, para que você encontre misericórdia e receba favor, receba graça, desfrute de perdão. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido que para um relacionamento, nos relacionamentos, para eles funcionarem de maneira adequada, é necessário que você transmita segurança nas suas palavras. Se você falou que vai fazer, você tem que fazer. Se falou que vai ter que chegar no horário, tem que chegar no horário. Por quê? Porque a sua palavra revela o seu caráter. A sua palavra revela quem você é. Sabe, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos. Eu tenho aprendido que se eu falo para eles que eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Se eu falo que eu tenho que levar a certos lugares, eu tenho que levar a certos lugares, porque senão eu vou apanhar depois. Porque isso, a minha palavra, no coração da minha esposa, no coração dos meus filhos, vai produzir o que neles? Segurança, estabilidade, confiança. Papai falou, papai vai fazer. Meu marido falou que vai me levar no shopping, vai me levar no shopping. Falou que vai comprar um negócio, vai comprar um negócio. Falou que vai pagar o churrasco para mim, vai pagar o churrasco para mim. Porque a palavra revela o caráter. Nós precisamos levar isso em consideração também ao nosso relacionamento com Deus. Isso vai produzir o que dentro de nós? Confiança, estabilidade, segurança. Você precisa ter segurança no seu relacionamento com Deus. Você precisa ter estabilidade no seu relacionamento com Deus. Você precisa ter firmeza no seu relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Com base nas minhas palavras? Não. Com base naquilo que Deus falou. A sua segurança não está naquilo que você fala, está com base naquilo que Deus falou. Hebreus capítulo 8, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Pois eu serei misericordioso com a injustiça dele, e nunca mais me lembrarei dos seus... Quando é que Deus vai lembrar dos seus pecados? Por que Ele não vai lembrar dos seus pecados nunca mais? Porque você é filho. Você é perdoado. Efésios capítulo 1, versículo 7, mais uma vez nós vamos ler. A Bíblia diz o seguinte... Vamos todos ler? 1, 2, 3 e... Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. O perdão é baseado nas riquezas da graça de Deus. Você é perdoado. Você e eu precisamos confiar na palavra de Deus. Se Ele disse que você é um filho perdoado, abrace essa palavra, confie nessa palavra, aplique essa palavra, não questione a palavra, simplesmente aceite a palavra e aceite o perdão. Aceite o perdão. Sabe, eu gostaria que você ficasse em pé para acelerar o processo aqui. Aleluia. Eu queria que abrisse aí, por favor, Zacarias capítulo 3. Olha que história incrível essa aqui, irmãos. Zacarias capítulo 3. A Bíblia diz o seguinte: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué,
diante do anjo do Senhor. É uma visão espiritual. Ele viu um sumo sacerdote diante da presença de Deus. E quem estava ao lado dele? Satanás à sua direita para acusá-lo. Por que Satanás estava ali? Porque essa obra do Satanás. Ele está sempre para acusar. É o trabalho dele. Ele sempre está lá para nos condenar, para nos acusar. Só que olha o que a Bíblia fala. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu a Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Então, Satanás estava lá acusando o sumo sacerdote. Aí o anjo vem e fala assim: sai daqui, o Senhor te repreenda. Por que o anjo repreendeu? Porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: ora, o sumo sacerdote Josué, ele estava vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Roupa impura é pecado, são obras de injustiça, são pecados. Ele estava diante do Senhor, diante do seu pecado. E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras deles. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, e eu vestirei com trajes. Meu Deus do céu. Se coloque no lugar desse sumo sacerdote, você aí. Satanás foi embora, o acusador vai embora. Você está cheio de roupa suja diante da presença de Deus. O próprio Deus fala assim: ó, você não precisa fazer nada. Eu vou tirar suas roupas de impureza, e eu vou colocar uma vestimenta nova sobre você, que a Bíblia chama de vestes de justiça. Você é cheio, você é revestido da justiça de Deus que é concedida por meio de Cristo Jesus. E aí a Bíblia fala: então eu disse, coloque um turbante limpo na cabeça dele. Coloque um turbante limpo nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Ou seja, eles estavam capacitando mais uma vez ao sacerdote, ao ofício, a fazer aquilo que ele foi programado para fazer. Eu quero dizer para você, quando você entende que você foi perdoado, que você não tem mais vestes de impureza diante de Deus, as suas vestes são vestes limpas, você se torna hábil para cumprir o chamado que Deus tem para você. Você se torna capacitado para fazer aquilo que Deus confiou em suas mãos. Seguindo, o anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: olha só, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, governará a minha casa e também estará encarregado dos meus átrios, e eu darei você um lugar entre esses que estão aqui. É o serviço dele. 8. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam as coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Isso aqui está apontando para Jesus. Vai trazer o renovo. Olha lá, continua. Vejam, a pedra que coloquei na frente de Josué. Essa pedra também aponta para Jesus, porque ele é a pedra angular. E essa pedra está na frente do sumo sacerdote. Ele tem 7 olhos, eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos exércitos, e removerei o pecado dessa terra em um único dia. Isso aqui fala do dia que o Senhor Jesus virá para governar todas as coisas, restaurar todas as coisas. Mas também fala daquilo que Ele fez na nossa vida. De uma vez por todas, Ele removeu os nossos pecados. De uma vez por todas, Cristo, a pedra angular, retirou os pecados diante de nós. E Ele dizia, naquele dia, declara o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. O que é isso? É uma posição de descanso. Sentar-se debaixo de uma árvore, desfrutar da vida. Você só pode ter paz quando você entende que você foi perdoado. Não tem como você viver uma vida de paz com a consciência de que você é condenado, a consciência de que você é impuro diante de Deus. Quero dizer para você, isso aconteceu por meio de Cristo. Ele removeu as suas vestes, colocou vestes novas sobre você, colocou a pedra angular que é Cristo, removeu o acusador, e agora você pode fazer aquilo que
que você foi chamado para fazer e também desfrutar de paz, viver uma vida debaixo de paz. Sabe, irmãos, a porta de acesso para eu e você sabermos que somos filhos é entendermos que nós somos perdoados. Eu quero chamar a equipe de louvor e eu encerro com isso aqui. Em seguida o pastor Roberto vai fazer a oração para nós. A Bíblia fala que lá em João capítulo 8, que Jesus, ele se encontra, ou ele foi colocado diante de uma situação complexa. Os religiosos da época pegaram apenas um lado da história, apenas uma mulher que estava em adultério, e colocaram ela no meio da praça e jogaram ela diante de Jesus. E os religiosos, com pedras nas mãos, e não era pedrinha, era aquele negócio grande, paralelepípedo, e falou assim: olha, nós estamos prontos para matá-la. Ela cometeu pecado, ela errou, e nós vimos isso. A lei manda matar. Mas e você? O que você fala? Essa é a mesma situação. A mulher adúltera, querendo ou não, somos nós. Nós pecamos. Nós adulteramos diante de Deus. Nós servimos, infelizmente, a outros senhores numa temporada passada. E nós somos colocados diante de Cristo. A lei dizia: eles merecem a morte. E você, Senhor, o que você está falando, Jesus? A Bíblia fala que Jesus olhou para o pessoal e falou o seguinte: olha, quem nunca cometeu um pecado, seja livre para atirar. E olha que poderoso, a Bíblia fala que Jesus voltou a escrever na terra, e quando ele levanta os olhos, olha só o que diz o próximo: os que ouviram acusados pela consciência foram saindo, um de cada vez, começando pelo mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Próximo. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você hoje: onde é que estão os teus acusadores? Onde é que estão as pessoas que queriam te ver parada, que estavam apontando dedo para você, falando que você não merecia, que você não fazia por onde, que você de fato era pecador, você não tinha que ir para a igreja, está pagando de santinho agora, está pagando de crente agora, eu sei que você fez no verão passado, eu sei o que você fez nas férias passadas, não vem não pagar de santinho para cima de mim não. Onde é que estão os teus acusadores? Você está diante de Cristo agora, e a pergunta que Ele faz para mim e para você: onde é que estão os teus acusadores? E a Bíblia fala: ninguém, Senhor. Ela responde: não tem ninguém. Quer dizer para você, não tem ninguém capaz de te acusar mais. Não tem ninguém. Não tem ninguém que é capaz de tacar uma pedra para você. Não tem ninguém que é capaz de apontar o dedo para você e falar assim: eu sei do seu passado, Vagnão, eu sei o que você fazia. Não tem ninguém capaz de fazer isso. Por quê? O Senhor falando: eu também não te condeno. Eu não estou aqui para te condenar. Eu sinto dizer isso para você: o Senhor não está aqui para te condenar. O Senhor está aqui para te perdoar. Você nunca vai ouvir da palavra da boca de Cristo condenação. Você sempre vai ouvir da boca de Cristo palavras de perdão. Sabe por quê? Porque você é filho perdoado. O único capaz de te condenar resolveu te perdoar. Sabe o que eu e você deveríamos fazer? Abrir os braços e aceitar o perdão.